Como é que a gente envolve a alta liderança, se a alta liderança, como você falou, também está vivendo os maus e os impactos da hiperconectividade? Porque hoje todo CEO, co-CEO, diretor, head, também está vivendo essa pressão, né? Então, como é que a gente começa a enxergar isso como algo sistêmico para que a solução também seja sistêmica? Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Hoje eu estou aqui com Kika Brandão, que é co-CEO da Eixo. Quem é a Eixo? Vocês vão descobrir. Vai ter que esperar um pouquinho para descobrir quem é a Eixo. Mas, Kika, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu estava ansioso para falar com você, principalmente depois que eu vi o relatório que vocês fizeram, que a gente vai comentar ele aqui, falando um pouquinho sobre esses dramas aí da hiperconectividade, né? Super obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, doida para trocar também com vocês. É isso aí, gente. A gente já estava aqui nos bastidores falando muito já. A gente já precisou começar logo o podcast, porque senão a gente vai falar tudo aqui no off. Não vai sobrar assunto pra gente falar aqui. Pior que tem, né? Assunto não vai faltar aqui nesse nosso episódio. O que a gente vai falar aqui hoje? Primeiro a Kika vai se apresentar aí para vocês, contar um pouquinho da trajetória dela, né, de onde ela vem, até ela chegar nesse cargo aí de co-CEO da Eixo. A gente vai apresentar a Eixo para vocês também, para vocês entenderem um pouquinho melhor do trabalho que eles fazem. Vamos falar de onde surgiu a ideia de falar desse tema da hiperconectividade, que é um tema que assola a vida de todo mundo aí. Vamos debater um pouquinho da metodologia que eles estão utilizando aqui. Vamos falar também, gente, de muita coisa legal de como o home office ainda é uma questão mal resolvida, do impacto bilionário causado por transtornos mentais no ambiente de trabalho, que também é uma coisa muito interessante aqui para a gente comentar, e como a hiperconectividade afeta o papel da liderança nas empresas. Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai comentar isso, só que antes da nossa vinheta ainda eu quero lembrar vocês das nossas redes sociais. É só ir lá no Instagram em @GKPBcast para você conferir os nossos cortes. Então, logo que sair esse episódio aqui, a gente vai ter vários cortes aqui do nosso papo para vocês poderem compartilhar nas redes sociais, se vocês concordarem com o que a gente está falando aqui. Eu tenho certeza que você vai achar interessante e vai compartilhar lá nas redes sociais. Se você quiser também acompanhar o nosso episódio lá no YouTube, é no canal do Geek Publicitário. Se você quiser, você pode acompanhar nas plataformas de streaming como o Spotify, por exemplo, e é só procurar lá por GKPBcast, certo? Vamos para a nossa vinheta e depois da nossa vinheta a gente vai discutir aqui os dramas da hiperconectividade. GKPBcast. Kika, prazerzão estar falando com você. Prazer é Eu meu. acompanho o trabalho da Eixo faz pouco tempo. Engraçado, né? Tem algumas coisas que eu nem tenho interesse e que eu fiquei sabendo da existência muito antes de vocês e que vocês fazem um trabalho muito legal. E acho que é isso, né? A gente estava até comentando aqui um pouco dessa dificuldade de se colocar esses estudos na mesa, né? De se bancar esses estudos hoje para tomar decisões baseadas realmente no que o consumidor está pensando, no que o público está pensando de maneira geral, né? Eu queria, antes da gente começar essa nossa conversa, te agradecer mais uma vez por estar aqui e pedir para você se apresentar para o pessoal conhecer um pouquinho sua trajetória. Maravilha, estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito de ter a oportunidade de estar em espaços com pessoas interessantes e interessadas para a gente conversar. Acho que a gente tem muitos espaços onde se falam as grandes verdades, né? E aqui eu gosto muito, e a Eixo trabalha muito assim, trazendo a pauta para a mesa para a gente debater, para a gente conversar, para a gente absorver, porque, de fato, é muita informação, é muita coisa acontecendo no mundo. E a gente já não presta mais atenção em nada, né? Pois é, né? 1 hora Dando de um papo aqui. spoiler. Será que as pessoas vão aguentar até o fim, né? Não, Porque hoje em acho dia que é 1 não. minuto e Tudo meio corte é o de ápice, minuto, né? tudo corte de 1 Assiste no minuto. vezes 2. Bom, eu sou Kika Brandão. Hoje eu estou CEO da Eixo, co-CEO da Eixo há 6 anos. Mas vou voltar um pouco para contar como é que eu cheguei até aqui, né? Eu sou baiana, passei por publicidade, passei por moda, até chegar no jornalismo. Foi no jornalismo que eu entendi comportamento, cultura, sociedade, conteúdo, porque eu venho do branded content. Antes de chegar na publicidade, eu fiz uma pausa ali, muito importante para entender publicidade a partir do branded content. E quando eu cheguei na Eixo, né, recebi um convite de assumir a empresa, eu achei um universo muito diferente, muito distante, porque eu não sou da publicidade, né?
Consumia, óbvio, tanto conteúdo quanto como consumidora, né, de produtos e serviços, mas a publicidade era sempre algo muito distante. E aí, quando eu cheguei, que eu entendi a importância, né, do insight, da gente entender o que está acontecendo no mundo, da gente traduzir o que acontece no mundo, nas pessoas, como isso impacta comportamento e consumo, para as marcas se orientar em decisão de negócio, eu achei muito parecido com o jornalismo. Eu falei, mas era isso que a gente fazia em redação. A gente entendia um fenômeno, a gente contava uma boa história, a gente construía uma narrativa. E publicidade é sobre narrativa. Então, eu entendi que eu estava fazendo a mesma coisa, só que do outro lado do balcão. E nesses quase 15 anos entre Editora Globo e Editora Abril, eu passei pelo núcleo de branded content da Editora Abril, no momento onde o jornalismo já estava ali com as pernas bambas, onde o dinheiro já estava assim bem escasso, e a publicidade começou a olhar para o jornalismo com interesse. A gente está falando do começo do conteúdo, né? Então, como é que a gente aprende a fazer um conteúdo mais orgânico, que fala sobre as coisas que as pessoas gostam, que elas se interessam para ler, de consumir. Então, eu vivi esse comecinho de como é que marcas falam como revista ou como publisher, né? E aprendi muito, porque foi esse primeiro contato com a publicidade, mas ainda dentro, né? Fazendo, pensando, olhando estratégia, olhando conteúdo. Então, trabalhei com algumas marcas, C&A, Samsung, Unilever, nessa época, traduzindo esses universos muito a partir, né, desse dom do jornalismo de contar a história, até chegar na Eixo. Quando eu chego na Eixo, eu me apaixono por pesquisa, eu me apaixono porque eu sou uma apaixonada, entusiasta de conteúdo, de comportamento, de entender o que acontece no mundo, né? O porquê. Eu acho que hoje a gente vive num mundo onde a gente olha muito a superfície, né? São os 30 segundos, esse conteúdo super editado, é todo mundo especialista porque olha no seu feed. Mas o meu tesão tá nas águas mais profundas ali, de entender o porquê que a gente se comporta assim, o porquê que a gente está mudando, e o como, né? Como é que a gente transforma, como a gente muda, como as marcas entendem e levam isso para suas estratégias. Então, eu acho que enquanto está todo mundo olhando, e principalmente os dados mostram para a gente o que está acontecendo, na Eixo a gente olha muito mais para essa profundidade que nos ajuda a responder o como, né? O porquê chegamos até aqui e o como. Eu acho genial. A ideia nossa de começar esse podcast era justamente isso, porque a gente estava vendo que a tendência era um conteúdo cada vez mais fragmentado e curto, né? E distante da vida das pessoas, né? Não tem tempo para conversar sobre o que realmente precisa ser conversado, né? A gente estava comentando, os vídeos estão cada vez mais curtos, as pessoas assistem no vezes 2 e de repente a gente não tem espaço, tudo fica subentendido ou mal entendido, né? Por que não dizer, né? E aí quando a gente pensou na ideia desse podcast, era alguma coisa assim mesmo. Falou, gente, vamos sentar. Assim, 1 hora às vezes é pouco até pra gente falar sobre muitas das coisas que a gente precisa falar. E a gente tinha esse drama, né, esse dilema que era, será que as pessoas vão parar pra ouvir, né? E a gente entende assim, tá, beleza, a gente não vai ter a dimensão de um Instagram, de um vídeo curto que vai pra muita gente. Mas quem parar, se interessar, quem sentar e colocar ali um fone de ouvido ou colocar na TV da sua casa para assistir, a pessoa vai sair dali pelo menos com uma conversa que tem começo, meio e fim, né? E essa é a proposta que a gente tem aqui. Acho que tem tudo a ver com isso que você falou também. E a ver com o que a gente acredita na Eixo, né? Acho que até trazendo um pouco dessa essência nossa enquanto negócio, né? A gente é uma consultoria estratégica que ajuda as marcas a entenderem o que está acontecendo no mundo e como esses comportamentos têm impactado os seus negócios. Acho que a grande dor, tanto nossa de conseguir acompanhar as coisas, quanto de quem senta numa cadeira de marketing hoje, de liderança, de negócio, é entender que, né, assim, como é que a mudança de comportamento impacta a minha marca, impacta meu negócio, como é que eu vendo mais, como é que eu me conecto. Quando a gente começa a falar de disciplinas que não existiam antes no marketing, né? Como o propósito, o ISG, a conexão emocional, né? Quando a gente começa a precisar de mais artifícios para vender,
né? Do que, este é o meu produto, é isso que ele entrega para você, este é o preço, essa é a minha proposta de valor. Quando a gente começa a falar de gerações mais complexas que estão querendo buscar a verdade por trás das marcas, que muitas vezes não tem a verdade ali, que as pessoas querem consumir, a gente precisa aprofundar, né? Entender comportamento, entender as pessoas, entender essa fotografia de sociedade e traduzir isso, né, em insights, em recomendações acionáveis para o negócio. Então, acho que esse é o nosso papel. Acho que você, como veículo, fazendo isso para a sua audiência e a gente como um veículo para a marca. Não, sensacional. E eu queria que você falasse, já emendando nisso aí que você está falando, como que surgiu essa ideia de fazer aí, né, um estudo sobre o tema da hiperconectividade. Porque é aquela coisa que, assim, parece aquele assunto que ninguém quer falar. Uhum. Tá todo mundo vivendo, sofrendo. tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo vivendo, mas ninguém quer dar nome para isso, porque parece que dar nome a isso é aceitar que existe, né? Você tem um pouco dessa percepção? Tenho Como que foi essa ideia? Na Eixo, a gente gosta muito de provocar, né? A gente tem isso em comum. E todo ano a gente lança alguns temas para o mercado, onde a gente leva isso para as marcas, em roadshow com agências, roadshow com as marcas, nos nossos conteúdos, que são temas que a gente olha menos para consumo, eles impactam o consumo, mas a gente olha primeiro para a sociedade, assim, como é que isso está impactando as pessoas. Então, desde 2019, que foi quando eu entrei, a gente começou a fazer isso. Então, olha só, em 2019 a gente estava falando sobre a morte da balada, né? A gente chamava de a morte da balada, a nova noite. Como as pessoas estariam bebendo menos, o entretenimento mudando, consumindo de outras formas. A gente estava olhando para outras masculinidades, a gente estava olhando para etarismo, né? E as mulheres maduras. A gente estava olhando para essa vida da conveniência que a gente chama da economia on demand, onde eu já não quero mais sair de casa. Tudo que eu peço é pela minha tela, né? E a gente também falou, lá em 2019, a gente apelidou de slow tech. E a grande pergunta era, é possível desacelerar e se manter conectado? E lá em 2019, a gente acabou focando nessa época em falar muito dessa mudança de comportamento do entretenimento da noite, da balada, e das mulheres maduras. Então, a gente focou nesses dois temas como estudos. Fazia sentido, depois veio a pandemia, a gente ficou preso em casa. Fez muito sentido para o zeitgeist, para o espírito do tempo também. E aí, ano passado, a gente olhou para esses temas e a gente falou, cara, eles estão muito atuais, porque nunca se esteve tão conectado e com tanta dificuldade de desconectar como a gente vive hoje, né? A gente vive uma doença, uma pandemia da hiperconectividade, né? Do excesso de informação, dos problemas de saúde mental, da ansiedade. E aí a gente falou, vamos voltar com aquele assunto, né? Que de 2019 para 2024 ficou mais importante, né? E ficou mais complexo, porque não tinha tido pandemia, a gente não tinha ficado preso entre telas. Mergulhado, né? Exatamente, refém de telas. A gente não tinha levado toda a nossa vida para uma tela, seja no trabalho, na escola das crianças, né, o consumo. E aí a gente voltou a olhar para esse tema. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um levantamento de dados dentro da nossa própria biblioteca, né, de outras pesquisas que a gente tinha feito. Então, estou falando de pesquisa quali, pesquisa quanti, social listening, mapeamento de comunidades digitais, que é a netnografia, que é uma metodologia que a gente trabalha bastante. A gente observa o comportamento das comunidades digitais, como elas se manifestam, sobre o que elas falam, a gente interage, porque isso ajuda a gente a fazer uma fotografia do comportamento do digital, que é muito importante, que é onde as conversas começam. Depois a gente foi aprofundar conversas com alguns especialistas, antropólogos, né, o nosso próprio time de pesquisa, e aí a gente entendeu que a gente já tinha material suficiente para olhar para contexto, né, então o que está acontecendo no mundo, comportamento, como o que está acontecendo no mundo afeta a gente, e a gente decidiu, nesse momento, focar menos em consumo, porque tem projetos que a gente foca muito em consumo, né? E mais nesse olhar de cultura, porque é um assunto que hoje impacta muito as marcas, as organizações, a própria Eixo, né? Todo mundo que tem funcionário, colaborador, precisa estar muito atento a essa questão, porque a gente está falando de o quanto que a hiperconectividade impacta a produção, impacta a saúde mental, impacta o negócio, né? Como as pessoas trabalham, elas trabalham pior. Então, a gente olhou muito por um viés de cultura e menos de consumo. Muito interessante. A gente
engraçado, a gente discute muito esses assuntos aqui. O pessoal que está assistindo a gente, que costuma ouvir os nossos episódios, sabe que a gente tem falado muito, a gente tem identificado, e sabe, o nosso maior termômetro é comentário das redes sociais, assim, a gente até então, né, a gente não faz muitos esses estudos, mas a gente tem percebido nos comentários das redes sociais como as pessoas estão se comportando, né, nos comentários do TikTok, que virou ali uma grande loucura, né, essa algoritmização das redes sociais também leva a gente a ficar cada vez mais tempo dentro aí das redes sociais, né, com o celular preso no rosto. E chegou o quê? Deve ter uns 2-3 meses. A gente fez um episódio e eu tinha conhecido um perfil que chama, não sei se você já viu, chama Acorde Já. Não conheço. É um perfil muito legal depois para você ver. Eles estão dentro do Instagram com algumas iscas para pegar as pessoas e mostrar para elas o quanto o cérebro delas já derreteu. Então, basicamente, eles começam com um vídeo, sei lá, de uma pessoa mexendo com slime, que você fica ali assistindo, não sabe nem por que tá ali. Você passou, apareceu e parece muito interessante, a coisa mais interessante do mundo que você vai fazer é chegar no final daquele vídeo, né? Ou um cara com uma bola de ferro quente derretendo as coisas, assim, umas coisas... Não tem nexo, não tem nada, é só pra prender a atenção. E no meio do vídeo eles cortam o vídeo no ápice do vídeo e fala: parabéns, você faz parte da maior epidemia da sociedade moderna, que é a hiperconectividade e tudo mais. E eu comecei a seguir esse perfil e eu sempre caía. É tipo o teste da Capricho, né? Assim, quanto você tá viciado? Chegou ao ponto de que depois de me frustrar muitas vezes de cair nisso, eu decidi apagar o meu perfil do Instagram. E foi assim... Porque assim, ter desinstalado o aplicativo não adiantou. De ter... tinha feito já todo o processo prévio, não tinha adiantado. De tentar hackear, né? E aí eu decidi desinstalar efetivamente o Instagram, ficar, obviamente, com o Instagram do trabalho. E tá sendo uma experiência completamente maluca, que, assim, a sociedade não tá preparada para isso também. Assim, eu simplesmente perdi todos os meus contatos, porque a gente não se comunica mais pessoalmente, né? Eu fiz a mesma coisa. Eu saí do Instagram, eu voltei agora, assim, nessa janela, tem acho que 2 meses, mais ou menos, mas eu fiquei quase 1 ano e meio fora do Instagram. E aí? Só no Instagram da Eixo, focado em trabalho, onde eu basicamente via post, comentário, mas assim, não usava para stalkear, nada, assim, essas coisas não, tá? Só trabalho mesmo. Porque, obviamente, também o meu trabalho requer que eu esteja conectada. Primeiro que assim... Eu estava vindo pós-pandemia, né? Num quadro de ansiedade, de muito estresse, né? Todo mundo viveu isso, a coisa do pós-trauma. E a minha qualidade da saúde mental, a ansiedade, me sentir menos ansiosa foi assim, tirar o Instagram, tira a ansiedade da pessoa. Tem muito a ver com isso. É uma coisa meio cigarro, assim, não é? De você acordar e falar, não, eu não tenho mais Instagram, o que eu vou fazer agora? Então, aí o tempo dilata. E aí você consegue ler mais livros, ter hobbies, né? Assim, você consegue fazer mais coisa na sua vida, porque você não tá 4, 5 horas numa tela vendo, sei lá, a Fazenda, né? Quem saiu da Fazenda, assim, a fofoca ou sei lá, qualquer coisa, ou a bola de ferro derretendo. Então, o que eu percebi é que, além de ter manejado a questão do estresse, da ansiedade, eu tive muito tempo livre. Coisa que antes eu estava reclamando que eu não tinha tempo livre para nada, eu não tinha tempo livre para minha família, para os meus amigos. Então, acho que sim, esse ponto que você falou, perdi os meus contatos, faz sentido, porque a gente também está muito... E acho que fala sobre o hiperconectividade de uma outra forma, que a gente está numa sociedade que não quer mais ter atrito, que não quer mais ter contato. Então, tudo é intermediado por uma tela. Se eu tiro essa tela, é como se a gente deixasse de existir. Por outro lado, a gente viu agora no South by Southwest uma grande discussão sobre essa solidão que a gente está vivendo, né? Sobre essa solidão como uma patologia da nossa sociedade, que a gente precisa se reconectar para cuidar da nossa saúde social, que não é só a saúde mental, né? Então, a saúde mental, saúde física, saúde relacional. Então, é um sintoma do quanto que a hiperconectividade está tirando da gente uma característica humana, que é se relacionar. Então, eu passei a fazer mais call com as minhas amigas, porque eu não moro aqui em São Paulo, né? Eu fico entre São Paulo e Bahia. Então, quando eu tô lá,
eu passei a fazer mais chamada de vídeo com as minhas amigas, né? Para realmente construir e alimentar essas relações à distância. Então, eu acho interessante quando você fala, eu perdi os meus contatos. Porque isso é um sintoma que a gente não está mais alimentando as relações fora da tela. Eu acho que a gente pode ir desenvolvendo mais, mas eu só queria falar uma coisinha antes da gente entrar nas outras coisas que a gente anotou aqui. Teve um acontecimento muito engraçado. A gente morar em São Paulo, todo mundo precisa vir para São Paulo em algum momento da vida fazer alguma coisa. Então tem sempre um amigo que fala, tô em São Paulo, tô em São Paulo, vim para São Paulo, não sei o quê. E aí o meu amigo me mandou uma mensagem no WhatsApp, amigo, vamos fazer alguma coisa hoje? Eu falei, você mora em Brasília, como é que a gente vai fazer alguma coisa hoje? Ele falou, tô em São Paulo, você não viu não? Como se fosse uma televisão da qual todo mundo assiste e todo mundo se atualiza da sua vida automaticamente. E eu teria que saber que ele estava em São Paulo, porque não era possível que eu não tinha visto os stories dele. Imagina, né? Eu falei, gente, aí eu tive um choque de eu falar assim, tá, será que eu tô... A gente está reduzindo as relações. Como vai ser o futuro disso? Então, quer dizer, eu vou me isolar cada vez mais das minhas amizades por estar fora disso? Ou será que é melhor realmente estar de fora disso porque não faz sentido nenhum isso estar acontecendo, né? Mas eu queria emendar aqui, no estudo, né, de vocês citam um esqueleto aristocrático que eu achei muito interessante e que está presente aí na estrutura social brasileira. Queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que está aqui conferindo o nosso conteúdo sobre o que seria isso e como que isso impacta o modo de como o brasileiro trabalha hoje. Quando a gente fala esqueleto aristocrático, é cabeçudo, né? Conceito da antropologia. Sim. Mas vou traduzir isso para vocês. A gente tem uma sociedade pautada no título do trabalho. A gente se reconhece enquanto Kika da Eixo, né? Enquanto fulano de não sei aonde da empresa. A gente vive muito os nossos cargos. É diferente de outras sociedades e de outros países. Isso é muito mais a cultura até americana do que a cultura europeia. Tem outras culturas que o pessoal larga a caneta e o foco não é essa cadeira que você está ocupando. E a gente tem um peso, a gente dá um peso muito grande. A gente é uma sociedade do você sabe com quem você está falando. E, né, independente do lugar que você ocupa, e é óbvio, quem ocupa lugares mais altos nessa pirâmide carrega mais isso, mas a gente tem isso como uma característica. E isso impacta muito a forma como a gente trabalha, porque traz uma camada de performance muito maior, de pressão muito maior, de hierarquia muito maior. A gente tende a ser uma sociedade menos colaborativa no trabalho e mais hierárquica, né? Do chefe que manda, da pessoa que obedece, dessa estrutura muito verticalizada e menos colaborativa, menos horizontal. Então, quando a gente cruza isso com o que a gente observa, que o mundo está discutindo o futuro do trabalho, a gente ainda tem uma forma muito antiga de enxergar trabalho, de enxergar nossa cadeira, de enxergar como a gente se coloca nessa relação com o trabalho. Eu acho que faz total sentido, que como assim, é transferir para a vida do dia a dia uma coisa que deveria estar limitada ao trabalho. Então, se no meu dia a dia se eu no meu trabalho tenho uma posição de liderança e no dia a dia eu me apresentar como essa pessoa de liderança, eu transfiro essa minha autoridade do trabalho para as minhas relações sociais. Né? Exatamente. E aí é por isso que a gente fala tanto de trabalho, né? A gente vive os círculos do trabalho, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com esse lugar da solidão que a gente está vivendo, né? Do esvaziamento das relações. Assim, o trabalho passou a ocupar praticamente todo o espaço da nossa vida. E a hiperconectividade tem a ver com isso. É muito difícil hoje alguém conseguir falar que não está disponível, né, para o trabalho. Você manda um WhatsApp independente do horário e alguém não responder, né, e falar, putz, eu não estou disponível nesse horário, né, esse não é o meu horário de trabalho. Então, a conectividade, né, quando a gente passa a ter o trabalho num celular, no mobile, ele faz com que a gente esteja, enquanto eu estiver com carga nesse celular, eu vou estar conectado e eu vou estar disponível. Acabou o ficar online, né? Você é online cronicamente, exatamente. E aí, se o trabalho ocupa muito espaço da nossa vida e se o cargo ele é muito importante, né, a gente naturalmente está sempre dando um peso muito grande para isso. A gente está sempre transferindo para o trabalho esse lugar do sucesso, da realização, da felicidade,
né, da disponibilidade. E não que isso seja ruim em excesso, e é isso que a gente não pode ser olha. só isso também. Só né? isso, né? Porque daí a gente está esvaziando esse outro campo da vida que é tão importante, que são as relações, as outras relações que a gente constrói. Muito legal. Tem uma coisa, é engraçado, né? O meu namorado, ele é carioca. Meu marido é carioca. E aí eu queria trazer um pouco dessa... A gente, logo que a gente se conheceu, ele quando ele veio para São Paulo, ele achava muito estranho as pessoas perguntarem com o que ele trabalhava. Porque Primeira no Rio de Janeiro pergunta, ninguém né? fazia isso. Na Bahia também não. Então, isso que eu ia falar pra você. Justamente você tem essa vivência, né, de morar na Bahia, morar em São Paulo. Ele falou assim, Matheus, por que todo mundo aqui pergunta com o que eu trabalho? Tipo assim, e aí, qual que é o seu nome? Fulano de tal. Trabalha com o quê? Aí ele falou, no Rio de Janeiro as pessoas não fazem isso. Eu falei, mas como é que vocês conversam então no Rio de Janeiro? Porque me fez pensar que eu não sei conversar socialmente sem falar de trabalho. E isso é triste, né? É triste para não dizer que... Desesperador. Porque assim, ele falou assim pra mim, no Rio de Janeiro a gente não pergunta com o que as pessoas Bahia trabalham, a gente só simplesmente conversa. Eu falei, mas conversa sobre o que então, se não é sobre trabalho? Aí ele, meu Deus, sobre todas as outras coisas da vida. E eu falei, caramba. Aí abriu assim, sabe? Eu falei, gente, que maluquice. Aí eu levei isso pra terapia. E aí o meu terapeuta falou assim, além de trabalhar, o que você gosta de fazer? E eu não soube responder. Hobbies, eu não soube responder. Você acha que isso é uma coisa paulistana, especificamente? Eu acho que isso é mais paulistano, porque a gente é o centro econômico, né? São Paulo, geograficamente, é o centro econômico, é onde tem as grandes verbas, é onde estão as grandes empresas. Eu vim da Bahia para cá estudar, você também veio, então essa é a história, né? A gente vem atrás das oportunidades, dessas conexões, o que é muito potente, muito potente. Mas é, de fato, uma vida muito mais pautada nesse lugar da performance. Outras cidades que eu já experienciei, e até como convívio, né, que você falou do seu namorado e do meu companheiro, Rio de Janeiro, Salvador, outros lugares da Bahia, a gente vive para fora. A cidade convida a gente para viver para fora. E não são lugares onde os títulos importam, onde os cargos importam. São Paulo é uma cidade pautada no trabalho. O turismo de São Paulo, ele é um turismo muito do trabalho também. A gente vem para fechar negócio, a gente vem, né, tem essa construção da cidade. De fato, sim, ocupa grande parte da nossa vida. Aqui, talvez ocupe toda a vida, né? Triste, né? Mas eu não vejo os meus amigos baianos, e eu tenho alguns amigos baianos que são muito bem-sucedidos, diretores nas suas áreas, professores universitários, trabalham muito, 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 muito. Mas eu não vejo eles falando de trabalho. E a vida girando em torno do assunto do trabalho. Pelo contrário, é a descompressão. Assim, o que eu faço, como eu aproveito melhor esse tempo que me... Tenta preservar intocável, né, essa parte da vida social, né? Exatamente. Eu vejo que meu namorado também, ele tenta resistir a São Paulo, sabe? Do tipo de chegar no final de semana, eu aproveito pra fazer um curso, fazer alguma coisa e ele surta comigo, tipo... O que você tá fazendo aí? Sai, vamos, pelo amor de Deus, olha o sol lá fora, sabe? Acho que também tem uma fato de ser cidades litorâneas, normalmente tem essa conexão com o sol, com a praia, né? A vida acontece lá fora. Meu namorado vira um golden quando chega, quando põe o pé na areia, sai correndo pra lá e pra cá, como se fosse um golden, assim. Porque acho que tem isso, essa conexão com a natureza, com a praia, né? Com o pé na areia, também ajuda isso. E voltando aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa muito interessante que vocês falam também no estudo de vocês, que é sobre o home office como uma questão ainda mal resolvida, né? A Eixo acredita que esse modelo, né, de híbrido que as empresas estão adotando agora, né, que parece que é uma corda, né, o funcionário puxa para o home office, a empresa puxa para o presencial. Você acha que ele é o futuro ideal ou vocês acham que ele reflete ainda as desigualdades de acesso, de infraestrutura? Não tenho uma resposta, tenho ideias e caminhos de pensamento. Eu acho que, primeiro, a solução do formato ideal precisa ser pensado para cada empresa com os colaboradores. Eu acho que faz com que a gente saia dessa lógica de uma solução que serve para todo mundo, que não olha para as individualidades, né, e para as necessidades, e a gente passa... E trazendo as pessoas para desenhar, né? Então, tanto na Eixo quanto na BN Partners, né, que é o grupo que a gente faz parte, a gente fez pesquisa com os colaboradores, a gente foi entender o que era importante para eles na pandemia, a gente foi escutar as pessoas,
porque a pandemia foi uma grande ruptura que a gente ainda está vivendo pós-trauma, né? Eu acho que tudo isso que a gente fala é a solidão, é a inabilidade social, tudo isso vem desse período que a gente viveu. Óbvio, né? Atenuado por outras características também. Então, o que eu penso? Eu penso sobre o home office e nesse estudo a gente debateu muito. Acho que é uma solução que não dá para a gente voltar atrás. Não dá para a gente achar normal as pessoas passarem 5 dias trancadas num escritório para viver uma vida... Ruptura, né? A série da Apple TV. Sim. O trabalho não trabalho. A gente, como empresários, líderes de marcas, líderes de pessoas, eu acho que a gente precisa entender que quando a gente possibilita, acessibiliza melhor estabilidade, saúde mental, as pessoas vão trabalhar melhor. A gente vai produzir mais. Eu gosto muito de pensar pela lógica do capital, porque a gente vive numa sociedade capitalista, assim, não acho que é uma questão utópica que a gente está falando, assim, as pessoas vão ficar em casa relaxando, vendo Netflix. Não, a gente viu que dá para trabalhar remoto, a gente viu o quanto que a gente aprendeu rápido, a gente tem ferramenta, a gente tem hoje tudo que a gente precisa para conseguir trabalhar e dar conta de absorver as necessidades das pessoas, né? As mães que precisam dar conta de com os filhos em algum lugar, porque tem uma vida que acontece enquanto o trabalho acontece também, né? E a gente viu que a gente era infeliz quando a gente separava, isso daqui é trabalho, isso daqui é vida. Então, eu sou a favor que as pessoas tenham mais liberdade e responsabilidade para construir essas jornadas híbridas, sempre pensando nessas necessidades. Mas uma coisa que eu acho muito grave para as empresas, Matheus, é que quando a gente centraliza tudo presencial, a gente perde a diversidade de talentos e isso é péssimo para os negócios. Se eu só contrato pessoas de São Paulo que moram perto do trabalho, eu estou deixando de contratar para a minha empresa as pessoas que eu poderia trazer do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul, que trazem diversidade de ideias, que trazem mais potência para as minhas soluções. E eu acho que a indústria de dados, tecnologia, surfou muito bem nisso, né? Porque eles começaram... Naturalmente, eles já faziam isso, né? Os desenvolvedores então, já trabalhavam remoto. Uhum. Mas eu acho... Eu vivi muito isso na Eixo na pandemia. A gente fez muito trabalho, onde às vezes a gente tinha 40 pessoas alocadas e eram pessoas do Brasil inteiro. E como que a gente chegava em soluções mais potentes, mais profundas, mais estratégicas para os nossos clientes, porque a gente tinha pessoas diferentes. Muito legal. A gente discute isso, né? Já faz um tempo na publicidade que a diversidade ela precisa vir de dentro para fora, né? Isso já é uma coisa que a gente vem discutindo. Vou até reduzir para, assim, né? Quando eu falo reduzir, porque o ISG está num momento tão complexo que quando eu falo da possibilidade da gente ter pessoas, eu estou falando mesmo de pluralidade de visão, né? O que é diverso também. Mas, assim, como é que a gente não tem todo mundo com as mesmas referências, com o mesmo feed, comendo nos mesmos restaurantes, vivendo o mesmo universo? Que para a publicidade, para o nosso universo, é muito importante. A gente precisa de referências diferentes, né? Sim, é isso, né? Eu acho que também, quando a gente vê uma pessoa que vem de fora de São Paulo para cá, é meio chocante essa visão sudestina de Brasil, né? É como se a gente estivesse tentando... Os departamentos de marketing... A gente fez um episódio que ele deve entrar no ar ainda, que chama Brasil não é São Paulo. Porque o que a gente mais escuta dos nossos ouvintes, do nosso público que está nas redes sociais, é porque só São Paulo. Porque as ativações de marketing são todas em São Paulo, para fazer case, para enviar para Cannes, entendeu? Então, por que o departamento de marketing nacional de uma empresa é em São Paulo? Porque o marketing regional tem tão pouca força. Porque não se escuta essas equipes locais. Então, se é uma empresa a nível nacional, você tem equipes locais pela formalidade da coisa, mas não se escuta o que elas estão falando. Sim. As demandas delas locais não são respeitadas. Elas recebem um direcionamento nacional. As pesquisas de mercado, né? A gente faz muita pesquisa na Eixo. A gente sempre provoca o cliente, né? Quando vê um briefing de pesquisa. A gente vai olhar mesmo para Rio, São Paulo, Porto Alegre, Curitiba. Não, vamos olhar para Nordeste, Norte, né? Assim, vamos entender Centro-Oeste. Acho que é nosso papel também provocar esse deslocamento das visões para a gente
mostrar, inclusive, porque está muito também pautado por estereótipo, né? Eu sou nordestina e a gente entende a potência cultural, a relevância cultural do Nordeste, a gente vive, a gente sabe, mas de consumo, né? A gente está falando da região que, sei lá, as mulheres mais consomem produto de beleza, assim, são o ritual da beleza, do cabelo, da maquiagem. Acho que demograficamente é a segunda maior região do Brasil, né? Exatamente. Tem um PIB muito importante, né? O maior consumo de uísque no Brasil é Recife, minha gente. Isso eu acho muito engraçado, assim, tipo, como isso aconteceu com Recife de virar do nada. E como é que a gente não está considerando o peso, a relevância, né? A gente fez um trabalho com o Johnny Walker e uma das primeiras coisas que eles falaram pra gente foi isso. Falou assim, o lugar onde mais consome uísque no Brasil é Recife. Eu falei, por quê? Eles ficaram tipo assim... É meio que cultural, assim, da história do uísque, que eu achei muito interessante. E quando você vai falar pras pessoas... Essa história também do porquê... Não deveria ter um porquê, né? Ok, é uma característica, regional. Ninguém fala, São Paulo é a cidade que mais consome cerveja. Por quê? Ninguém fala o porquê, né? Exato. E aí, a gente seguindo aqui pro estudo de vocês, vocês apontam um impacto bilionário causado por transtornos mentais no ambiente de trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse impacto e também gostaria de saber quais ações que vocês poderiam deixar de recomendações para as empresas para elas tentarem reverter esse cenário. Boa, eu vou começar do fim, né? Assim, tá. Ações, gente, precisamos focar em cultura, área de people. Não acho que é marketing que tem que trazer solução, não é só, né? Assim, a gente precisa trazer especialista no assunto. Se a gente está falando de questões de cultura, a gente está falando de produtividade, a gente está falando de saúde mental no trabalho, área de people, né? E aí não é nem RH, a gente está vendo uma mudança, né? Eu acho que uma área que está passando por uma valorização desse profissional. Deixa de ser aquele lugar do RH burocrático e passa a ter um perfil muito mais olhando para comportamento, olhando para aspectos que são subjetivos e não é uma disciplina que a gente costuma ter, né? Então, acho que o primeiro passo as empresas precisam ter área de people, precisam ter cultura, né? Precisam fortalecer as suas culturas internas para cuidar das pessoas. Acho que enxergar os funcionários, os colaboradores como um ativo. É o ativo que a gente tem para produzir, para bater meta. Assim, se as pessoas não estão legais, a gente não vai bater meta. Acho que esse começando de trás para frente. Eu trouxe uma cola porque os dados são bem assustadores, tá? Que a gente descobriu nesse estudo, que a gente pesquisou. Eu gosto de pensar, quando a gente vai para o mercado conversar com as marcas, quando a gente traz assuntos, né, de ESG, que é muito importante, a diversidade, que é muito importante, acho que se a gente não atrela isso a faturamento, a impacto financeiro nos nossos negócios, a gente não consegue ter a dimensão do problema. E eu achei importante, né, nesse estudo, junto com o nosso time, trazer a dimensão do problema em dinheiro. Então, quando a gente fala que o Brasil é o país mais conectado do mundo, né, então a hiperconectividade ela começa aqui. A gente é o segundo país, a gente é o segundo lugar mundial de trabalhadores com burnout. E a gente é o quinto país mais ansioso e deprimido do mundo. Isso tem um impacto no faturamento das empresas, isso tem impacto nos nossos negócios. E esse dado, para mim, é surreal. As empresas brasileiras perdem por ano cerca de 300 bilhões de reais em faturamento. Porque quando a gente pensa que o esgotamento mental, a depressão, a hiperconectividade, todos esses problemas geram licença, afastamento, menos dias de trabalho, isso é receita. A gente está perdendo dinheiro. Então, como é que a gente traz a saúde mental para a pauta dos negócios, para a pauta de people, para a estratégia da empresa, e não para esse lugar que pode parecer assistencialista. Não, mas a gente tem um plano de saúde que cobre... Não, assim, a gente está olhando para isso como um ativo da empresa para a gente crescer, para a gente não decrescer, na verdade, né? Porque está dado que está todo mundo com algumas questões. Obviamente, é um assunto mundial, né? A gente viu esse ano no South by Southwest. Os últimos anos, o South by Southwest apresentava muitas pesquisas, a Brené Brown, né? Acho que outros grandes speakers, a Amy Webb, falando da saúde mental. Eu
particularmente, fiquei muito feliz quando eu comecei a ver a transição do... A gente não fala só de dado e AI, agora a gente fala de pessoas, comportamento e saúde mental. A pandemia foi esse grande shift para a gente. Então, a gente está já fazendo uma fotografia, e é o que a gente fala nesse paper, de que é uma pandemia, é uma epidemia. A gente vive hoje uma epidemia da depressão, do burnout, das questões de saúde mental, que impactam a forma como a gente se relaciona, como a gente está cada vez mais solitário, como a gente está perdendo a nossa habilidade de socialização, a nossa habilidade de trabalhar em grupo, né, de se relacionar. E isso impacta a forma como a gente trabalha, né? Isso impacta a forma como a gente se comunica em grupo. Então, isso é tudo coisas muito subjetivas e que parecem muito distantes, mas que estão ali impactando o nosso negócio, estão impactando o rendimento do time, está trazendo mais refação para os trabalhos. Né? E é uma questão global. Acho que outro dado que eu trouxe é que hoje, no mundo, são mais de 12 bilhões de dias não trabalhados devido à ansiedade e transtorno mental dentro das empresas. Então, eu gosto de trazer o dado porque ele traz a dimensão, ele traz um número para a gente de como isso é expressivo e como isso precisa estar na nossa pauta. Da estratégia ali, sabe? No 5-year plan mesmo, quando a gente tem uma meta de crescer a empresa, de posicionar e tal, mas a gente tem uma meta de diminuir esse impacto, cuidando das pessoas, obviamente com foco, né, em produtividade, em saúde mental, enfim, para mim é um pilar de sustentação dos negócios, porque essas pessoas adoecidas, elas não produzem, elas não batem meta, elas não ganham cane, elas não entregam, Não né? tem espaço para criatividade num ambiente desse, né? Exatamente. Isso a gente fala bastante aqui Numa também. sociedade, né? Porque não acho que não é nem só o ambiente do trabalho, né? É quando a gente começa a ver isso como uma fotografia da sociedade. E a gente vê o Brasil, um país tão criativo, né? Até do ponto de vista, se a gente for analisar Cannes, por exemplo, é um dos países que mais tem leões, né? O Brasil é reconhecido pela sua criatividade internacionalmente, do ponto de vista até quantitativo da coisa, né? E ver o Brasil com esses índices é bastante preocupante, né? E você acha que a gente também já fez um podcast aqui, onde a gente falava do poder de consumo do brasileiro e de como o brasileiro gastava o dinheiro, e o brasileiro tinha pouquíssimo dinheiro para entretenimento. Do tipo assim, para não falar nada, né? O custo de vida do básico vai todo o nosso dinheiro e sobra pouco dinheiro para o entretenimento. E uma das coisas que a gente chegou na conclusão desse episódio é que o celular é esse entretenimento de baixo custo. Sim. Né? Eu pago basicamente o meu plano de internet e o restante eu delego para os criadores de conteúdo me entregarem esse entretenimento. Aí você tem fenômenos de criadores gigantescos e que também levou o mercado de marketing de influência do Brasil a ser um dos maiores do mundo. Sim. No ponto de vista não só de tamanho, mas de engajamento também, né? E eu acho que tem uma característica nossa de hackear as ferramentas e hackear o uso delas e transformar isso em algo muito maior e muito mais potente, né? Então, a gente é o país que mais consome YouTube, mas a gente usa o YouTube para ouvir, né? Para ouvir, não é necessariamente o vídeo, né? A gente tem uma forma de consumir, de adaptar, de criar, que ela é muito nossa. Então, quando a gente tem o celular, a gente fez uma pesquisa, uma época, a gente fez um projeto muito legal com o Condzilla para entender as juventudes periféricas do Brasil. Qual é o sonho desses jovens periféricos? E um projeto bem legal. E a gente foi estudar, a gente trouxe um grupo de jovens de várias periferias, representantes dessas comunidades, e aí depois a gente chegou numa quant para, de fato, trazer um desenho de Brasil mais representativo. E o celular é tudo para esses jovens, né? A gente está falando de um Brasil, o real, não o do Instagram, que é a maior parte da população, classe C, D, E. O celular é o aplicativo que eu faço o meu corre da entrega de comida, né? O celular que eu ouço a minha música, é o YouTube que é a minha rádio, onde eu resolvo, é a minha TV, é onde eu assisto, né? Então, de fato, tem... Para certos grupos também, eu acho que tem essa especificidade, que é a falta de acesso e o celular, a tela, como o único entretenimento e o único escape. E como você acha que a hiperconectividade afeta o papel de liderança nas empresas, né? O que se espera de um líder hoje, nesse momento onde está todo mundo cronicamente online, né? Boa. Eu acho que é um desafio, falando como líder de uma empresa. Eu me vejo muitas vezes
precisando acessar disciplinas que não estão ali no cargo necessariamente de co-CEO de uma empresa, que são disciplinas mais subjetivas, que é esse olhar para a saúde mental, para os aspectos emocionais das pessoas. Né? Às vezes a gente está com questões em projetos que a gente precisa destravar, e a forma de destravar ela é essa forma subjetiva, né? Não é sobre a ferramenta, não é sobre o hardware, é o software que a gente precisa olhar. Então, eu acho que a gente, enquanto liderança, precisa ser preparado para. Acho que a gente não está e a gente não é. Porque a gente é muito preparado para performar, para entregar resultado, que vamos continuar sendo e é importante. Mas este outro lado que a hiperconectividade está trazendo para a gente como desafio é o desenvolvimento de outras habilidades dentro das lideranças e que não deveria ficar só no RH e na área de people. Toda liderança de equipe, todo mundo que lidera pessoas precisa ter esse conhecimento para a gente poder, inclusive, identificar, evitar os burnouts, né? Ter políticas, né, de saúde mental dentro das empresas, desenvolver, entender, aproximar esse tema do nosso dia a dia, porque ele já existe no nosso dia a dia, né? Como é que a gente traz isso mesmo para a ação? Então, eu acho que o papel da liderança hoje talvez seja, acho que agir, com certeza, né? Propor, mas entender. A gente também precisa e vai precisar cada vez mais de entender essas novas disciplinas, esses novos conflitos. Acho que talvez tem que ter um pouco de abertura, né? Acho que o ponto é ser aberto, porque quando a gente fala de ter a área de people, o que a gente vê é que, estou falando aqui do ponto de vista do colaborador da empresa, né? Do funcionário, digamos assim. Ele fala. O que a gente vê que essa geração de hoje, ela fala, né? Ela não tem muito... Ela não tem... A nossa geração, talvez, ela tinha um pouco... Dos nossos pais não falava nada. Sim. A nossa media algumas coisas e falava algumas coisas. Mas essas novas gerações falam muito sobre os seus problemas. Mas o que a gente vê é que elas não se sentem ouvidas, né? Elas não veem que o que elas falaram trouxe um reflexo em alguma atitude, alguma mudança, né? E o que a gente vê nas empresas é que essa área de people, ela também fica de mãos atadas. Por quê? Porque eu escuto, eu compreendo as problemáticas e eu repasso essas problemáticas para as minhas lideranças. Mas não tem uma atitude específica, né? E acho que talvez, se a gente até emendar um pouco com essa hiperconectividade, essas lideranças estão vivendo malucas, isso também. E tão preocupadas com os seus próprios dilemas e dramas internos que sobra pouco tempo para conseguir olhar para quem está abaixo. Sim. Como fazer para lidar com isso? Boa pergunta. Vamos ter que Não tem, né? botar uma galera para sentar junto. Não, solução vai ter sim. A gente vai ter que botar uma galera para sentar junto e desenhar a solução. Eu não acredito também em solução de prateleira, não. Uhum. Acho que não tem hoje uma solução pronta para a gente falar, olha, a solução é essa. Acho que a gente, realmente, para mim, também passa muito por essas questões individuais de cada organização, de cada empresa. Mas tem que ser, na minha visão, alta liderança envolvida. É algo que precisa vir de cima. Óbvio, né? A gente tem que ouvir todo mundo, as pessoas precisam se sentir acolhidas, a gente precisa criar políticas, mas o envolvimento da alta liderança é fundamental para a gente mudar. E aí, como é que a gente envolve a alta liderança, se a alta liderança, como você falou, também está vivendo os maus e os impactos da hiperconectividade? Porque hoje todo o CEO, co-CEO, diretor, head, né, assim, também está vivendo essa pressão. Não é algo que a gente fala assim, quem está ali desenhando o PPT, a estratégia, pensando o roteiro, tá... Não, tá todo mundo. Né? Então, como é que a gente começa a enxergar isso como algo sistêmico para que a solução também seja sistêmica? Vocês mencionam em determinado momento do estudo de vocês as alas de descompressão, né? E vocês dão aí os prós e os contras, o que eu achei bem interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história das alas de descompressão e sobre esses prós e contras que vocês enxergam nisso. Eu acho curioso a gente perceber como é que o mundo mudou tão rápido a ponto de não necessariamente a gente achar que uma empresa que tem um café com lanches, open bar de lanches e uma mesa de ping-pong, aquilo é um ambiente saudável de descompressão. Acho que a gente tinha uma referência antes que a gente não tinha pausa no trabalho, né?
há 6, 7 anos atrás, não existia essa coisa da descompressão, a gente não falava disso. E aí vieram as multinacionais para o Brasil, já com essa cultura dos seus escritórios internacionais, com esses espaços de descompressão. Acho que também por já entenderem que os espaços de descompressão durante o dia são importantes. Volto para o South by Southwest porque está fresco, está todo, né? A gente está vendo muito ainda o download do South by Southwest e acho que são assuntos importantes. Mas entre ali os temas principais, fala-se sobre a necessidade de criar esses espaços de descompressão, tanto no dia quanto às vezes em período, assim, o quanto que é elitista falar, né? Quando eu vejo um relatório do do SXSW que fala as empresas precisam considerar o sabático, é muito elitista, quem pode tirar sabático? Mas se a gente começa a enxergar isso com uma visão de saúde, de política pública, e isso passa a ter um outro peso, a gente, né, integra isso. Mas quando a gente ouve, né, grandes futuristas, futurólogos e estudiosos, pesquisadores falando, a gente precisa ter pausa para regenerar, para processar, os espaços de descompressão, eles fazem muito sentido. Eu acho que o como eles existem deveria estar em discussão. Assim, a forma como a gente aprendeu há 7 anos atrás, 5 anos atrás, acho que antes da pandemia, talvez não seja a melhor forma hoje da gente fazer. Um momento também da gente repensar é que o próprio espaço de descompressão pode ser o home office. Você deixar aquela pessoa escolher como ela usa o tempo dela de descompressão. Né? O quanto que é importante, a gente viu recentemente, né, até um tema, saiu no meio mensagem, saiu em vários veículos, né, a fofoca é boa para o trabalho, a fofoca... ter o espaço da fofoca edifica a vida, né? Então a gente começa a falar de coisas que você fala, gente, mas isso faz parte da gente, né? Então talvez a gente tenha deixado partes da gente que são importantes, que falam sobre o nosso lado da sociabilidade relacional, de como a gente cria vínculo, muito de lado. E a gente está precisando voltar. Então eu acho importante que as empresas pensem quais são esses espaços de descompressão coletivos. É o happy hour, são os encontros, mas também quais são esses individuais que as pessoas também podem escolher. Porque, às vezes, o meu espaço de descompressão vai ser sair no meio do expediente para fazer meu exercício, para fazer uma aula de bike, para ouvir um podcast, e aquilo vai organizar a minha mente, vai renovar. Né? Então, acho que tem um pouco desse lugar da nossa atualização do que é espaço de descompressão hoje. Legal. A gente vê também esse boom pós-pandêmico de eventos presenciais, né? É meio paradoxo, né? Você passar cada vez mais tempo em casa. A gente fez um outro episódio agora que a gente analisava um relatório que foi publicado pela BBC, eu não lembro de quem foi que fez o estudo, mas era um estudo que falava desses aspectos pós-pandêmicos, do tipo... Não é a vida pós-pandemia, é a vida com a pandemia. Ela entrou dentro da vida e ela vai permanecer dentro da vida. Não passou, não foi um corte seco, né? E falava de várias coisas, mas o principal índice que caía drasticamente e ainda não voltou é a sociabilidade. E é contraditório quando a gente olha para esses festivais de música, por exemplo, que surgiram aos montes nesse pós-pandemia e que estão lotados de gente, né? Desde 2022, não tem um evento que você vá que não esteja lotado. Mais ou menos. Já temos A gente viveu... Vou falar isso porque a gente tem um estudo também que a gente falou do boom dos festivais, né? A gente teve ali 2022, 2023 uma demanda reprimida muito grande. Então, pensa, trancamos o mundo todo dentro de casa. E aí agora a gente pode sair. O que a gente faz? A gente quer tudo. A gente quer, assim... Só que depois a gente passou a ter um índice aqui no Brasil, mundial, eu não sei, um índice de cancelamento de festival muito grande. A gente já está vivendo. Teve aquela história da Ivete Sangalo, da Ludmilla, né? Que cancelaram. Teve. Mas não só. Festivais que, um pouco antes da pandemia e depois da pandemia, realmente nesse momento de demanda reprimida, engataram. E aí a gente também está falando de festivais menores, de eventos regionais que ganharam força. Você acha que essa bolha dos eventos presenciais, ela já estourou, então? Será? Eu acho que um pouco. Eu acho que a gente concentra o calendário em 3, 4 grandes eventos, que são muito grandes e que são muito relevantes.
para publicidade e para o universo mesmo, né? A gente está falando de Rock in Rio, Lollapalooza, a gente tem um The Town que cresceu muito. Mas quando a gente olha o volume, tem o mapa de festival, tem um mapeamento muito legal. 50 festivais já acabaram de um ano para o outro. Assim, acho que o dado... Temos aí tema para um novo podcast. Novo episódio, por favor. Eu acho que é aquela coisa, quando a gente olha na espuma, quando a gente abre o feed, a gente vai falar, todo dia nasce um festival, mas a gente não está olhando para... Todo dia morre um festival. Todo dia morre um festival. Fica aí. O tema, título do nosso próximo tema é Todo Dia Morre um Festival. Vai chamar Morre um Festival, o episódio. Muito bom. A gente está se aproximando aqui do fim desse nosso papo. Teria papo para a gente ficar aqui muito tempo. Eu queria só que você comentasse um pouquinho, um pouco mais sobre esses eixos da Eixo, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que vocês estudam, para o pessoal também conhecer um pouco mais. Vocês divulgam esses estudos? As pessoas conseguem ter acesso, sei lá, uma parte gratuita desse estudo? Como é que funciona? Boa, eu vou fazer meu jabá agora. A gente... Tem alguns estudos que a gente coloca no nosso site para baixar ali, aqueles 30 slides gratuitos. Eixo.co, não é .com. Só eixo.co/estudos. Acho que tem o hiperconectividade, tem um estudo maravilhoso que eu recomendo que todo mundo baixe, porque é outro assunto que a gente precisa falar, que são as mulheres maduras, o quanto que a publicidade invisibiliza essas mulheres 45+, é um estudo muito legal que a gente fez. Tem um estudo que a gente fala de Nordestes, no plural, porque Nordeste não é uma coisa só. Tem o do palco ao público, que é esse universo dos festivais e das ativações desse universo da música. Então, todo mundo pode baixar, acesso é gratuito, só preencher ali, botar dado, e-mail. Nosso Instagram, @estúdio_eixo. A gente divulga alguns dados e alguns conteúdos que particularmente são bem legais. Pílulas. É tipo aquela coisa, o Google Gloss, né? Conta tudo e não diz nada ali no... No nosso conteúdo. Obviamente, a grande parte do nosso conteúdo, ele é feito para marcas, pago pelas marcas, e muita coisa a gente não pode divulgar, porque são dados sensíveis e proprietários das marcas, mas a gente traduz muita coisa com esse olhar de comportamento nas nossas redes e nesses estudos gratuitos. E eu acho que a gente gosta muito de provocar, então, de olhar o que está acontecendo no mundo. Isso que você falou do eixo da Eixo é o meu trocadilho infame, né, com o nome da empresa, que é onde a gente vai olhando para os lugares e encontrando eixos interessantes para a gente aprender e, por que não, oportunidades de negócio. A gente tem muito essa visão de que oportunidade tem ali para as marcas se desenvolverem, entrarem nessa conversa. Né, está todo mundo, às vezes, olhando para a música, todo mundo olhando para a Gen Z. Gente, e se a gente olhar para as mulheres maduras? Isso é engraçado, né? O mercado publicitário, ele só acompanha o hype, né? Ele não tá a fim de tentar entender o que ninguém tá discutindo, né? Ele quer o que todo mundo já estressou o assunto, e que, na verdade, gera um delay, né? Porque quando a gente passa a olhar para o que é importante, estamos 5 anos atrasados. Exato. Então, o nosso papel é muito esse lugar de provocar, a gente faz isso. E tem um tema novo que a gente está estudando, que é muito legal. Tem 2, acho que um eu já posso dar spoiler, que a gente está olhando para o novo agro, né? Acho que é um assunto polêmico no Brasil, mas que a gente está monitorando há alguns anos o crescimento da relevância do agro. E quando a gente fala agro, a gente está falando de lifestyle, do universo de sertanejo, a gente está falando do maior PIB do Brasil hoje, é o PIB de Goiânia, né? Um mercado imobiliário crescente lá. E uma região, como a gente entende que o Sudeste é o centro do Brasil, uma região que hoje é um centro econômico muito importante, mas que a gente conhece muito pouco, né? De comportamento, de característica, de consumo, de lifestyle. Então, a gente está estudando isso que a gente chama de novo agro, que para alguns é novo, para outros nem tanto. E é um assunto, enfim, também muito interessante. Muito legal, fiquei muito curioso. Eu sou do interior de São Paulo. Então, essa história dessa indústria do agro é muito forte na minha vida. Assim... O meu Lollapalooza era uma festa que chamava Expo Guaçu, são essas grandes expos que eles fazem, toda cidade pequena tem, para falar sobre agronegócio, para atrair pessoas. O que eles fazem? Botam shows de artistas sertanejos. E muito negócio que rola lá dentro, muito dinheiro que movimenta. É quem banca o dia a dia dessa infinidade de artistas sertanejos que a gente tem. E isso é um outro choque que eu tive quando eu vim para São Paulo, que é
ninguém discute sertanejo aqui. É quase que aquele ritmo que todo mundo deixa de lado, principalmente no segmento publicitário da coisa, onde só pode se gostar de música pop, de qualquer outra coisa, né? No carnaval tem uma licença para gostar de axé. Não, e assim, gente, toda marca quer sua fatia na música, né? Toda marca quer sua fatia num festival importante. Como é que uma marca é relevante na música se ela não está no sertanejo? O gênero mais ouvido do Brasil há décadas. A gente fez um estudo de sertanejo, eu, assim, não conhecia muito também, assim, depois desse estudo eu fiquei apaixonada pela Marília Mendonça. Mas é muito curioso, inclusive o próximo post que a gente vai soltar na Eixo fala sobre isso. O quanto que a gente valoriza a Beyoncé, que faz um disco de música country, e o quanto que a gente valoriza a música country, a Taylor Swift e outros artistas que têm como referência e assumem essa identidade, e a gente rechaça e tem preconceito com uma questão que é cultural, da nossa cultura. Assim como o axé, assim como o sertanejo, assim como, enfim, outras manifestações, o maracatu. Só que a gente está falando de um grupo que é demograficamente e financeiramente muito relevante. Grande. Muito grande. Muito relevante. Isso é muito curioso. Óbvio que a gente tem... É um grupo que está muito ligado às suas origens, suas raízes, então a gente tem questões políticas ali que precisam ser resolvidas, e isso afasta também desse debate jovem da coisa, que a gente percebe que isso afasta... E afasta as marcas, né? Afasta as marcas, porque é super polêmico, né? Mas eu conheci também muito, muito grande com o trabalho que a Ambev fez, por exemplo, do circuito sertanejo, que é um trabalho que, assim, gente, você pode odiar sertanejo, você pode odiar rodeio, qualquer outra coisa em relação a isso, mas o trabalho que foi feito de comunicação e de marketing no circuito sertanejo é impressionante o que eles fizeram ali, né? Eles profissionalizaram um negócio... Tem dedinho de pesquisa na Eixo nesse projeto. Tem aí, ó. Então fica pra vocês os créditos do circuito sertanejo. Não, o crédito é deles, assim, não, da turma do estudo. Da turma da Diverte, a turma da Diverte, Together, né? Imagina, tem pessoas ali, eles foram estudar esse universo e como a gente profissionaliza e faz com que um evento que, gente, assim, Barreto são 900, não sei quantos milhões de pessoas, é maior do que 10 Lolas, 50 Rock in Rios, né? Assim, eu acho que a nossa provocação, falando do eixo da Eixo, é fazer com que a gente saia da nossa bolha, porque estamos deixando de ganhar dinheiro, estamos deixando de vender bebida, estamos deixando de vender um monte de coisa. Quantos episódios a gente tem pra fazer? Sertanejo? Sertanejo! É isso, vamos lançar um podcast do GKPB Cast em parceria com a Eixo, gente. Pronto, vai ter temos jeito, uma collab. Vai ter essa collab aí. Essa parte do sertanejo é uma parte que me pega muito, porque eu entendo todas as questões que afastam o sertanejo dos grandes centros, sim, que é muito essa visão enraizada das tradições, sim, né? Não tem, eles também... É uma turma que também não abre muito para a diversidade, né? Como sim, é que você vai ser incluído na conversa se você não quer incluir ninguém dentro da sua conversa também? Então, precisa desse movimento dos dois lados, do lado do agro, digamos assim, e do lado do restante da sociedade que não se conversa muito, principalmente das grandes metrópoles, que o sertanejo tem essa dificuldade das grandes metrópoles, né? Principalmente falando aqui de São Paulo, que é onde eu conheço melhor. Mas sim, é o gênero musical mais ouvido. Financeiramente, não tem ninguém que não queira investir, porque os números se provam, né? Quando você olha analiticamente para a coisa, quando você vai pegar um circuito sertanejo, você fala assim, pô, como é que tá todo mundo disputando a tapa ativação de marketing no Lollapalooza e tá aqui, as pessoas não estão fazendo as marcas coisas não muito entram, relevantes. Não, elas não entram, elas têm medo ainda de entrar, elas não conseguiram encontrar uma forma de entrar nesse não é nem nicho, né, gente? Porque dá até pena falar que é nicho. Nicho. Um público tão grande, nichado. E aí, enfim, aí a gente vai discutir estratégia, né? Você pode estar, mas você não precisa comunicar na campanha. Né? Para mim, o peso da estratégia regional dessa marca, né, da forma de estar. E eu lembro que quando a gente fez essa pesquisa, a gente foi entrevistar também, né, consumidores dos eventos, e as pessoas falavam assim, poxa, gente, você vai no Lollapalooza, a gente nem vai, mas sei lá, tem roda gigante, é bonito, a gente chega aqui, as marcas dão um copo de plástico, sabe? Assim, tem uma discrepância do investimento e da experiência, a gente não vê, né? Cadê as marcas
óbvio, o uísque já tá lá, a Brahma tá há muito tempo, construiu uma coisa muito interessante. Aham. Brahma é uma marca que construiu o sertanejo, Sim. né? Que chancelou esse lugar no entretenimento, na música, fez um trabalho muito legal, o circuito sertanejo, que profissionalizou, né? Que, gente, tem uma audiência gigantesca, assim, né? Se a gente for olhar números de Globoplay, streaming de circuito sertanejo com streaming de Lollapalooza ou de qualquer outro festival, muito maior. Uhum. E aí, para mim, também tem outras coisas curiosas que a gente está estudando nesse tema, que é como é que a gente também é um país que tem pouco orgulho das nossas raízes, né? A gente estava falando isso antes, a gente gosta muito do que vem de fora. Então, o Pharrell fez a coleção da Louis Vuitton inspirada na cultura western, na cultura sertaneja americana. Lindo, maravilhoso, né? A Beyoncé ganhou o Grammy, estava vestida. Enfim, então a gente aceita símbolos desde que eles venham de fora. Quando esse símbolo ele é daqui, ele diz respeito à nossa cultura, a gente tem uma coisa meio orgulho versus preconceito, né? Então, isso é uma coisa que a gente está estudando e, enfim, próximo episódio. Muitos estudos, gente. Já está convidada para voltar aqui e fazer residência no GKPBcast, porque eu acho que a forma mais clara que você comprovou aqui a importância e o valor dos estudos que vocês fazem é a pluralidade de assuntos que vocês vão atrás para falar, que eu acho que isso é interessante, né? Porque você quer falar de inovação, você quer falar de trazer coisas novas, coisas relevantes, o que está acontecendo na sociedade brasileira. Você tem que olhar todos os cantos da sociedade brasileira. O que está acontecendo. E olhar o Brasil. Sair do Instagram, né, Brasil? Você olhar e ir para o South by South, ver o que o mundo está fazendo, é muito legal. Mas você olhar aqui para dentro e ver com o olhar de fora para dentro, é muito mais complexo. E um olhar de curiosidade, não um olhar de julgamento, Exato, né? exato. Um olhar sem estereótipo. Exato. Eu acho que tem muita oportunidade pra gente aqui. Muita. Gente, tô aqui, por mim a gente fazia 2 horas de podcast, ia entrar no sertanejo agora, já ia surtar. Mas a gente acabou por aqui. Eu quero dizer para vocês que as principais plataformas de podcast permitem que vocês deixem comentários aí pra gente, então aproveitem. A gente falou de muitas coisas legais, mas eu queria que vocês trouxessem as experiências de vocês com a hiperconectividade. Então conta aqui pra gente como você acha que você está sendo afetado ou afetada pela hiperconectividade, porque a gente vai adorar saber aí a opinião de vocês. Kika, eu quero abrir agora o espaço para você já deixar as redes sociais de vocês. Acho que você já falou, né? A rede social acho que não falou, né? Você falou o site, mas deixa aí as redes sociais de vocês. E também já antecipar aqui mais uma vez minha gratidão por vocês terem vindo aqui. Eu já conhecia um pouquinho da Eixo, agora eu tô fã. Agora já virei fã, vou lá, vou seguir, vou compartilhar todos os conteúdos, principalmente os de sertanejo, que bora fazer essa collab. Bora fazer essa collab. Vamos. Gente, super obrigada pelo convite. Adorei vir aqui, adorei conversar. Realmente, 1 hora é muito pouco tempo. E olha que a gente já passou de 1 hora. Sim. Instagram, @estúdio com E. Somos brasileiros, não é estúdio com S, né? @estúdio_eixo. Eixo com X, sem Y. Normalzinho. A gente vai botar na tela, para quem estiver assistindo, a gente vai botar na tela aí e vai ajudar vocês. Por favor, marca a gente lá também. Tá bom. O site eu falei, né, que é o eixo.co, tem uma barrinha ali de estudos, onde as pessoas conseguem baixar. E acho que é isso. Super obrigada, adorei. Vou, assim, sempre vir aqui, poder contar, dividir, conversar, pensar. Acho que é muito legal a gente ter esses espaços de troca, menos certezas e mais dúvidas, né? É isso, aqui a gente traz todas as dúvidas para a mesa, para a discussão, e também a gente gosta de ver por todas as perspectivas, né? Porque é importante também, acho que muitas vezes não vai ter certo e nem vai ter errado, né? Vai ter formas de se enxergar, e acho que o profissional que conseguir conciliar essas formas todas de enxergar determinado assunto ou determinada tendência, né, que a gente fala muito de tendência, é o que vai vencer, não o que vai julgar o que tá certo e o que tá errado, né? Não há espaço para julgamentos no nosso trabalho, né? Há espaço para entendimento. Sim. Né? Muito obrigado, gente.
Quero lembrar vocês também das nossas redes sociais, GKPBcast no Instagram, no YouTube a gente está no canal do Geek Publicitário, que tem mais uma, e nas plataformas de streaming, a gente está no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts, aonde você quiser conferir lá o nosso conteúdo em áudio e em vídeo, tá bom? A gente se vê na próxima semana com mais um tema que vai ser difícil ganhar desse daqui, Ai, meu Deus, olha, mas vai ser muito legal, eu feliz. garanto pra vocês. Semana que vem eu tô de volta. Tchau, gente. Tchau.